Shabbat Shalom. Hoje nós vamos analisar a Parashá Tetzaveh, que compreende Shemot Êxodo 27, verso 20, ao capítulo 30, verso 10. E o nome desta Parashá Tetzaveh, ele se extrai da leitura do texto em hebraico de Shemot Êxodo, capítulo 27, verso 20. O texto em hebraico diz: Ve'ata tetzaveh et bnei Israel veikru elecha shemen zait zar katit lamaor lea alot ner tamid. Traduzindo: E tu ordenarás aos filhos de Israel que peguem para ti azeite de oliva puro, batido, para a luminária, para que a lâmpada esteja acesa continuamente. Então, no texto que eu li em hebraico, está aparecendo a palavra tetzaveh, que significa ordenarás. E tu ordenarás aos filhos de Israel para que peguem azeite de oliva puro, batido, para a luminária, para que a lâmpada esteja sempre acesa, esteja continuamente acesa. Tetzaveh significa ordenar, comandar, pois Moisés, deveria ordenar aos filhos de Israel que trouxessem óleo puro para a luminária, mantendo a lâmpada sempre acesa. É interessante registrar que a palavra Tetzaveh provém da palavra Savta, que significa conexão. Então, o verso que eu acabei de ler, ele poderia ser relido e retraduzido até de uma outra maneira. Poderia dizer: e você deve conectar os filhos de Israel. Esta parashá, ela versa sobre a conexão do homem com o eterno. E a lâmpada sempre acesa representa justamente este elo, esta ligação, esta conexão do eterno com o seu povo. E tal como a lâmpada sempre estava acesa, queimando, esta simbologia nos remete também a Yeshua HaMashiach, pois em Yohanan, João 8,12, Yeshua disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Yeshua, ele se identifica como sendo a luz do mundo, e ele fala que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão uma luz que dá a vida, uma luz que brilha no interior de cada talmid, de cada discípulo de Yeshua. E nós fomos chamados para brilhar, para fazer com que esta luz emane de nossas vidas aonde quer que estejamos. De maneira parecida, a Kabbalah, ela possui um conceito dizendo que existem centelhas divinas, ou seja, uma luz do eterno, são faíscas de luz do eterno que existem em todos os seres humanos. Então, quando nós, diz a Kabbalah, quando nós praticamos boas ações, nós nos conectamos ao Criador e fazemos com que estas faíscas de luz brilhem com mais intensidade dentro do nosso ser. Esse conceito ele pode ser plenamente aplicado em nossas vidas. Eu não concordo com tudo da Kabbalah, existem coisas erradas na Kabbalah, mas isto de que nós temos que brilhar, nós temos que fazer com que a luz do eterno resplandeça em nossas vidas, isto é um conceito que está nas Escrituras. Mas eu vou além. Nós temos que fazer com que o que Yeshua disse, deixar a luz dele brilhar em nossas vidas. Tal como a lâmpada deveria ficar sempre acesa, queimando constantemente, da mesma forma nós devemos ser esta luz do mundo, devemos agir como lâmpadas vivas, propagando a Torá e propagando a mensagem e a pessoa de Yeshua HaMashiach. Em Matityahu, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, o Mashiach e Yeshua disse: Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta mensagem de Yeshua é fundamental. Nós devemos resplandecer esta luz diante dos homens. Como? Yeshua disse, praticando boas obras. E daí eu convido você a uma reflexão. O que você e o que eu também, o que nós temos feito para propagar esta luz? Eu estou falando isso porque eu vejo muitos judeus messiânicos e até mesmo algumas pessoas que se dizem netzarim, nazarenos. Hoje em dia todo mundo diz que é discípulo de Yeshua, porém são poucos aqueles que realizam boas obras que glorificam o Pai Celestial e dignificam o próprio Messias Yeshua. Há muitas pessoas que vivem dizendo, eu cumpro a Torá, eu guardo a Torá, mas são pessoas que, na verdade, guardam a Torá, entre aspas, pois guardam de uma forma legalista, mecânica e vazia. Eu pergunto, né, essas pessoas que batem no peito dizendo que guardam a Torá, quantas vezes essas pessoas entraram em um hospital público para orar pelos enfermos? Quantas vezes essas pessoas deram comida para mendigos que estão nas ruas? Quantas vezes essas pessoas colocaram um mendigo dentro do seu carro e levaram para um abrigo, por exemplo? Quantas vezes essas pessoas foram em uma favela e oraram por traficantes, por criminosos, pregaram Yeshua, pregaram a Torá para que eles abandonassem essa vida do crime? Estou dizendo isso porque muitas pessoas falam e não fazem absolutamente nada. E isto é um pecado chamado hipocrisia. Quantas vezes essas pessoas separam parte dos seus recursos financeiros e pegam esses recursos e doam em orfanatos, em asilos, em algum lugar que trate de viciados, de substâncias entorpecentes? É importante que nós tenhamos boas obras, que nós venhamos a resplandecer a luz do mundo Yeshua que habita em nós. Eu estou dizendo isso porque, repito, nós devemos praticar o bem. Não adianta falar que você guarda a Torá se você não faz absolutamente nada pelo próximo. Se você não faz nada pelo próximo, na verdade você não guarda a Torá. Tire seu tempo se você fala que não tem, eu não tenho dinheiro, se você não tem dinheiro, vá a um hospital público e ore pelos enfermos. Você não tem dinheiro? Entre numa favela e ore por traficantes, por criminosos. Você tem dinheiro? Pegue o seu dinheiro e ajude os órfãos, os necessitados, os mendigos. Eu estou falando isso porque é muito importante. Graças à récia da misericórdia do Eterno, eu tive particularmente oportunidade de algumas vezes, de muitas vezes até, de orar por enfermos em hospitais, em algumas vezes entrar em favelas e pregar para traficantes, para criminosos. Várias vezes eu tive a oportunidade que o Eterno me concedeu para tentar levar a mensagem a estas pessoas. Então, nós não podemos esquecer isso. Muitas pessoas ficam apenas no estudo, apenas na letra, mas esquecem da parte prática. Tanto de você visitar, de você pregar, quanto também é importante você separar parte dos seus recursos para fazer tzedakah, traduzido normalmente como caridade. Caridade aos órfãos, às viúvas, aos enfermos, etc. Bem,
Essa paraxá continua falando, né, do azeite de oliva para a lâmpada, para a menorá, fala que o azeite de oliva ele deveria ser puro. E nós sabemos que a oliveira é um dos símbolos de Israel, conforme nós lemos em Romanos 11. Então, tal como o azeite de oliva ele deveria ser puro, nós também devemos buscar a pureza, lev tahor, um coração puro. Tal como o azeite é puro, esta pureza deve existir em nossas vidas. E o azeite, como eu disse, simboliza Israel. Tal como o azeite ele não se mistura com os outros líquidos, Israel não pode se misturar com a impureza do mundo. Isso é muito importante. Se você colocar água e colocar um pouco de azeite, você vai perceber que o azeite ele fica na superfície. O azeite não se mistura com a água, o azeite não se mistura com outros líquidos. Da mesmíssima maneira, nós, Talmidim de Yeshua, nós, israelitas, não devemos nos misturar com qualquer tipo de impureza do mundo. Não devemos nos contaminar com tantas coisas nocivas que assolam a nossa sociedade. E outro ponto é que o azeite, se ele é colocado, né, na superfície de um líquido, ele termina subindo. Se o azeite é colocado embaixo, ele termina subindo e vai até a superfície. Da mesma maneira, Israel, ainda que esteja embaixo, no fundo, Israel tende a subir e ser como o azeite puro de oliva. Nós devemos ser este azeite puro de oliva. O Eterno nos chamou para isto, para uma vida de kedushá, de santidade, de pureza, de um coração limpo, de mãos limpas. Outro detalhe é que em todos os povos da antiguidade, o melhor azeite era usado na alimentação e o pior azeite era usado para iluminar as casas. E aqui nesta paraxá o Eterno ele inverte a ordem, porque ele diz que o melhor azeite deveria ser para a menorá e o resto para a alimentação. Então o azeite mais puro, o melhor azeite era dedicado ao Eterno. O melhor sempre vai para o Eterno. E daí eu extraio a seguinte mensagem: nós devemos dar o nosso melhor ao Pai Celestial. Hoje em dia, todos nós, padecemos de um grande mal. Nós temos tantos compromissos que muitas vezes o Eterno vai ficando por último. Há pessoas que trabalham, que estudam, que fazem isso e fazem aquilo, que enchem as suas agendas, a agenda fica lotada e o tempo para o Eterno fica sendo a sobra. Isso está errado. O Eterno, ele deve ser o principal da nossa agenda. Consulte a sua agenda e veja quanto tempo por dia você se dedica ao Eterno. Orando, estudando as Escrituras, louvando, dignificando. Quanto tempo você dedica ao Eterno? Dê o seu melhor. O Eterno, ele não aceita resto, ele não aceita a sobra, ele quer o azeite puro, ele quer o melhor para si. E nós devemos dar o nosso melhor ao Eterno, tal como o Eterno dá o melhor para as nossas vidas. É triste que muitas pessoas preferem ver programas toscos da televisão, preferem isto a orar, a estudar as Escrituras, a louvar a Yahweh, ao Eterno. Nós temos que destacar: o Eterno deve ser o centro, o foco da nossa existência. Sobre esse episódio do azeite que era usado para manter a lâmpada sempre acesa, o Midrash Yalkut 378, ele diz o seguinte: disseram os israelitas, dono do mundo, tu que estendestes a luz sobre toda a terra,
nos ordenas iluminar teu santuário. Como iluminaremos a quem criou a própria luz? Respondeu Elohim: não é para mim que vocês acendem a lâmpada, mas sim para as pessoas que ainda permanecem na escuridão, a fim de que estas sejam iluminadas e conheçam o seu Criador. Então esse Midrash é muito interessante, que a luz, ela não era acesa para o eterno. O eterno não precisa de luz, mas a luz era acesa para iluminar as pessoas que andavam na escuridão. A luz é um símbolo de bondade, de pureza, de amor ao próximo, e nós temos que levar esta mensagem, esta luz, àqueles que jazem em trevas. E agora nós vamos analisar o capítulo 28 rapidamente, que ele fala de Bigdei Kohanim, das vestes dos sacerdotes. E o capítulo 28 vai falando sobre as vestes dos sacerdotes, e depois na internet eu vou colocar até algumas fotos da veste do Kohen Agadol, do sumo sacerdote. É interessante ainda que nesse capítulo 28 ele fala, não é, que as roupas dos Kohanim, dos sacerdotes, elas seriam confeccionadas por aqueles que tivessem recebido um espírito de sabedoria, em hebraico Ruach Hormah, espírito de sabedoria. Então o Eterno, ele dava um espírito de sabedoria para que pessoas fizessem roupas esplêndidas para os Kohanim, para os sacerdotes. E daí nós aprendemos que toda a capacidade e habilidade humana vem do Eterno, razão pela qual nós não podemos nos vangloriar de nada. A inteligência não é nossa, ela é uma dádiva do Eterno. Estou dizendo isso porque a Torá é clara que algumas pessoas receberam esse espírito, esse Ruach Hormah, esse espírito de sabedoria. Então quem dá sabedoria, quem dá a capacitação é o Eterno. Há muitas pessoas que buscam uma capacitação humana, que buscam com o seu próprio intelecto, com a sua própria força, fazer a obra do Eterno. Mas isto é um erro. Quem busca uma capacitação humana irá fracassar, porque o Eterno é Ele quem nos dá todas as coisas. Nós devemos nos colocar à disposição para que o Eterno venha nos usar para a obra do seu reino, o reino de Elohim. E esse capítulo vai descrevendo, 28, as vestes sagradas, né? Vestes sagradas em hebraico é Bigdei Kodesh, e fala no verso 2, o capítulo 28 fala no verso 2 que as vestes sagradas, elas seriam Lechavod uletif aret, seriam para a glória e para o esplendor. Então, toda a beleza da roupa dos Kohanim, dos sacerdotes, eram para a glória e para o esplendor do Eterno. E na cabeça do Kohen Agadol, do sumo sacerdote, ficava um turbante, às vezes é traduzido como mitra, mas é na verdade um turbante, e nele havia uma placa na testa de Aharon, de Arão, o sumo sacerdote, e nessa plaquinha estava escrito Kodesh La Yahweh, separado para o Eterno, ou santo para o Eterno. E esta placa ficava na cabeça de Aharon, de Arão, onde também se encontrava, né, na cabeça esse turbante e a mitra. Isto era para essa frase, né, Kodesh La Yahweh, separado, santo para o Eterno, era para demonstrar que o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, ele deveria ser santo, ele deveria ser separado para o Eterno, afastando-se de todas as coisas mundanas e vivendo uma vida espiritual em plenitude. E também você, vislumbrando a roupa do sacerdote, havia ombreiras, e a Torá descreve com 2 pedras de ônix, com os nomes dos filhos de Israel. O nome de 6 filhos em uma pedra
e 6 nomes em outra pedra, e estas pedras eram colocadas como ombreiras na estola. E fala a Torá que isto seria para memória, para recordação aos filhos de Israel. E o sumo sacerdote ele tinha um peitoral de ouro em que havia 12 pedras preciosas. 12 pedras preciosas, uma pedra representando cada tribo de Israel. E o peitoral, com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo, ele era preso por corrente de ouro. Tudo isso ficava nesse peitoral que era chamado de peitoral do juízo ou peitoral do julgamento. Em hebraico, Roshem Mishpat. E o capítulo 28, verso 29, assim diz: Aharon levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento sobre o seu coração quando entrar no santuário, para memória, recordação diante de Yahweh continuamente. Vejam que mensagem o Eterno quer transmitir. Aqui está escrito, capítulo 28, 29. Os filhos de Israel eles eram levados como pedras no coração do Kohen Agadol, do sumo sacerdote. Ora, os filhos de Israel no coração do sumo sacerdote, isto representa o amor do Eterno pelo seu povo. Então, a primeira mensagem é esta. As pedras no coração do sumo sacerdote, não é? Elas representam o amor do Eterno pelo seu povo. 2. As vestes eram sagradas, separadas, ou seja, serviam para lembrar que Israel também deve ser santo, também deve ser separado. 3. O peitoral era chamado de peitoral do julgamento, Roshem Mishpat, e isto nos transmite a seguinte mensagem: peitoral do julgamento. Todos nós seremos julgados pelo Eterno, razão pelo qual nós devemos ter temor e tremor, e nós devemos obedecê-lo. 4. Tudo aquilo seria para uma recordação continuamente, diz a Torá, uma recordação para sempre. Então, nós temos aqui 2 lados da mesma moeda. De um lado, Israel deve se lembrar do Eterno continuamente. Do outro lado, o Eterno se lembrará do seu povo para sempre. E nessa placa, né, do juízo, do julgamento, havia também 2 pedras, Urim e Tumim. Alguns desenhos colocam Urim e Tumim meio ao lado desse peitoral, porém a tradição afirma que elas ficavam, na verdade, embaixo do peitoral. Né? Então essas pedras Urim e Tumim, que na verdade elas ficavam embaixo, mas alguns desenhos colocam ao lado, elas eram usadas como oráculo. Urim e Tumim eram usados como oráculo para se saber acerca da vontade do Eterno. Quando alguém queria consultar, o sacerdote queria consultar o Eterno, muitas vezes o Eterno podia se revelar em sonhos, poderia se revelar falando diretamente, mas às vezes ele se revelava por meio dessas 2 pedras, Urim e Tumim. E o Talmud, no Tratado de Yomá 73a e b, ele afirma que o tetagrama estava escrito dentro das dobraduras do peitoral, por meio do qual as letras dos nomes das 12 tribos de Israel brilhavam, e por meio desse brilho o sacerdote usava a inspiração do Eterno para saber a sua vontade. E afirma ainda a tradição que, além do nome das 12 tribos, acima do peitoral estava escrito os nomes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, e por baixo as palavras Shivtei Israel, as tribos de Israel, para que as letras do alfabeto hebraico ficassem completas. Resumindo, diz a tradição, vejam, eu não posso afirmar que isto seja assim,
gostaria de deixar bem claro, eu estou ensinando isto a título de curiosidade, mas a Torá não explica como, mas só a título de curiosidade. A tradição afirma que nessas 12 pedras com os nomes dos filhos de Israel, né, havia o nome, então havia letras em hebraico, óbvio, né, não era em português, eram letras em hebraico, e eles falam, a tradição fala que Urim e Tumim, essas pedras, elas brilhavam, e essas pedras emanavam uma luz sobre as letras dos nomes dos filhos de Israel, elas começavam a brilhar. Então, com o brilho daquelas letras, o sumo sacerdote ele fazia a combinação das letras para saber a vontade do Eterno. Não é? Eu vou dar um exemplo, isso eu não li, né, na tradição, mas só para você entender. Por exemplo, o sacerdote quer consultar o Eterno se deve ir ou não à guerra. Eterno, nosso povo deve ir à guerra? O que o Senhor tem a nos orientar? Sim ou não? Nós devemos ir ou não à guerra? Então, se o Eterno quisesse dizer sim, o Eterno falava ken, né, que é sim em hebraico. Então, as duas letras que em hebraico, kaf e nun sofit, que formam a palavra ken, sim, essas duas letras elas brilhavam. Então, o sumo sacerdote ele via que as duas letras estavam brilhando e formavam a palavra sim. Ou seja, sim, o povo pode ir à guerra. Mas se o Eterno quisesse falar o seguinte, não, vocês não devem ir à guerra. Em hebraico, a palavra não é lo, formado pelas letras lamed e aleph. Então, se o Eterno quisesse dizer lo, não, o que ele fazia? Brilhava a letra lamed, brilhava a letra aleph, e essas duas letras formam a palavra lo, não. Então o povo sabia que não deveria ir à guerra. Então a tradição, né, isso não está na Torá, repetindo, é a tradição, mas a tradição explica que as letras brilhavam para formar a resposta para o povo. O Eterno ele se revelava, repito, não só por essas pedras. O Eterno se revela por sonhos, ele se revela falando diretamente, às vezes ele manda um malar, um anjo, mas essas pedras eram um outro método de consultar o Eterno. E nas vestes sacerdotais, embaixo dela, embaixo da túnica azul, havia campainhas ou sinos, né? Sinos de ouro e romãs, que faziam barulho quando o Cohen, o sacerdote, andava. Então os sinos tocavam quando Arão entrava no santuário. Isto está no verso 35 deste capítulo 28. Então Arão ele entrava no santuário, né, e ele andando, os sinos iam, né, agitando, iam fazendo um barulho. E a pergunta é, por que os sinos deveriam fazer barulho? Ora, existem algumas opiniões rabínicas. A opinião do rabino Abarbanel é que os sinos eles faziam barulho servindo para manter o sumo sacerdote ciente de que ele estava em um lugar santo. Então a primeira explicação é, o sumo sacerdote ele ouvia aqueles barulhos, né, dos sininhos, então ele sabia que ele estava em um lugar santo, então ele tinha que servir o Eterno com todo temor e tremor, ele tinha que servir com o melhor que ele tinha. E Abarbanel, esse rabino, explica ainda, uma outra explicação é a seguinte, que os sinos, talvez eles tivessem sido feitos para informar os que estavam do lado de fora que o sumo sacerdote ainda estava vivo. Pois se o sumo sacerdote, o Cohen Agadol, sumo sacerdote, se ele não fosse puro em sua fé, ele não iria sobreviver ao entrar no santuário. Então a segunda explicação as pessoas ficavam do lado de fora, o sumo sacerdote entrava, ele ia andando, as pessoas iam escutando o barulho. Se não houvesse mais barulho nenhum, significa que ele morreu. E por que ele morreu? Porque se ele não fosse puro em sua emuná, em sua fé, ele iria ser
exterminado pelo Eterno. Então ninguém ouviu mais barulho, né? Sei lá, se passou 1 minuto, 2, 3, passaram-se 20, 30 minutos, passou-se muito tempo. Ele não deu sinal de vida, significa que ele morreu. Essa é a opinião do Rabino Abarbanel. E Moshe ben Nachman, conhecido como Narmânides, ele dá uma outra explicação. Ele diz que os sinos agiam como um tipo de pedido de entrada do sumo sacerdote, pois da mesma maneira que entrar em um lugar sem ser convidado pelo rei, isto é uma grave ofensa, assim também entrar no santuário do Eterno sem prévio aviso causaria a morte do sumo sacerdote. Então Narmânides ele diz o seguinte: se você vai se apresentar para um rei, você tem que ser convidado. Você chega, né, sei lá, no palácio, você tem que tocar a campainha, você tem que anunciar a sua presença. Então Narmânides ele explica que o sumo sacerdote ele ia fazendo aquele barulho no sino, anunciando, pedindo uma licença, entre aspas, para entrar, anunciando que ele estava indo até o Eterno. Eu dei todas essas opiniões, não é, só para você saber dessa divergência teórica entre os rabinos, e daí você pode refletir, orar e escolher o que você acha mais correto. Bem, vou fazer um resumo. Toda a beleza das vestes dos sacerdotes, né, Bigdei Kohanim, toda a beleza dessa indumentária, ela tinha várias funções. As roupas, elas eram belíssimas, consagradas, pois elas tinham por objetivo demonstrar 1. A santidade do Eterno. 2. A exigência de que o povo de Israel também deveria ser kadosh, também deveria ser santo. 3. Elas serviam como um elo, como uma conexão do Eterno com o seu povo, por meio das 12 pedras que eram colocadas na altura do coração. E 4. O peitoral do julgamento sinalizava que o Eterno, ele julgará o seu povo, ele julgará, na verdade, todos os seres humanos. Isso infundia um temor. Então essas são as 4 funções simbólicas das roupas dos sacerdotes, Bigdei Kohanim, ou roupas sagradas, Bigdei Kodesh. 4 funções, repetindo. 1. Externar a santidade do Eterno. 2. Demonstrar que Israel também deve ser santo, também deve ser kadosh. 3. Uma conexão do Eterno com o seu povo pelas pedras que eram colocadas no coração. E 4. O peitoral do julgamento demonstra que todos nós seremos julgados pelo Eterno. E agora nós vamos entrar no capítulo 29, que ele apresenta um sistema sacrificial interessante e de suma importância. Por quê? Porque Yohanan, João, ele diz que Yeshua, Hamashiach, ele é o Cordeiro de Elohim que tira os pecados do mundo. Todo mundo lembra, né? Que Yohanan, João fala: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Porém, alguns judeus tradicionais dizem o seguinte. Eles dizem o seguinte, olha só, os judeus que não creem em Yeshua dizem: de acordo com a Torá, os cordeiros nunca foram oferecidos para fazer expiação dos pecados. Logo, Yeshua não pode expiar pecados. Ora, esses judeus tradicionais, eles dizem que os cordeiros nunca foram usados para fazer expiação. Logo, se Yeshua é um cordeiro de Elohim, Yeshua não pode expiar pecados de ninguém. Isto é o raciocínio de alguns judeus tradicionais. E eu vou analisar o capítulo 29 para ver se eles estão certos ou se eles estão errados. Dizem eles que os sacrifícios de cordeiros não eram para expiar pecados. Será que eles estão com a razão? Vamos analisar detalhadamente o capítulo 29, que ele é muito importante. Bem, o capítulo 29, verso 1, ele fala de um novilho, em hebraico par. Par, ele é um novilho
ou um touro jovem, um touro novo. Então, o capítulo 29, verso 1, fala do sacrifício de um par, de um touro novo, de um novilho, e de 2 carneiros. Em hebraico, carneiros se chamam eilim. Ora, então você lendo o capítulo 29, verso 1, você vê que são apresentados 3 animais. Um novilho e 2 carneiros. Só para que muita gente às vezes confunde, o que é um carneiro? Ora, o carneiro é a mesma coisa que um cordeiro. Um cordeiro é um animal novo, um cordeiro é um animal novo. Quando o cordeiro cresce, ele é chamado de carneiro. Então, cordeiro e carneiro, na verdade, eles são a mesma coisa. A única diferença é que o cordeiro é o animal jovem e quando o animal cresce, ele fica numa idade mais avançada, ele é chamado de carneiro. Eu estou dizendo isso para você prestar atenção porque Yeshua é chamado de cordeiro e o cordeiro, na verdade, ele é um carneiro no futuro. Então nós veremos como que é o sacrifício e se isso pode expiar pecados ou não. Vamos analisar o sacrifício de cada um destes animais. Repetindo, o verso 1 fala de um novilho e de 2 carneiros. Bem, vamos analisar o sacrifício do novilho e depois eu vou analisar o sacrifício dos carneiros. O sacrifício do novilho, par em hebraico, ele está no capítulo 29, versos 10 a 14. E está escrito, você lendo o capítulo 29, versos 10 a 14, fala que Arão e seus filhos colocavam as mãos sobre a cabeça do novilho e o matavam. Isto tem uma simbologia. Colocar a mão na cabeça do animal significa que os pecados estavam sendo transferidos simbolicamente para o animal. O animal inocente ele iria morrer pelos pecados dos homens. Alguns estudiosos até afirmam que o sacerdote confessava os pecados com a mão na cabeça do animal. Então, o homem é pecador e o animal é inocente. O sacerdote coloca a mão na cabeça do animal e confessa o pecado, transferindo para o animal inocente a culpa humana. Então, o animal inocente, ele morre pelos pecados dos homens. Vejam, estou falando do sacrifício do novilho. Então, o animal era sacrificado, um pouco de sangue era colocado nos chifres do altar e o resto do sangue era derramado na bacia do altar. E prossegue a Torá dizendo que as entranhas, o fígado, rins, gordura do animal, tudo isto era queimado sobre o altar. Porém, a pele, a carne e o excremento eram queimados fora do acampamento. Ou seja, tudo era queimado, não sobrando nada para ser comido pelos sacerdotes. E capítulo 29, verso 14, diz que este sacrifício do novilho, que é um touro novo, ele era uma oferta pelo pecado. Em hebraico está ratahu, ou seja, uma oferta pelo pecado. Então, esse era o sacrifício do novilho. Agora nós vamos entrar no sacrifício do primeiro carneiro. Daqui a pouco eu vou chegar no sacrifício de Yeshua, Hamashiach. O sacrifício do primeiro carneiro, que é um cordeiro adulto, ele está no capítulo 29, versos 15 a 18. Aí diz que Arão e seus filhos colocam a mão sobre a cabeça do carneiro, igual o procedimento anterior, a mão, a confissão e tal. Depois eles matavam o carneiro e queimavam completamente no altar. Não sobrava nada para ser comido. E diz a Torá que isso era uma oferta queimada. Este é o segundo carneiro. Desculpem, esse é o primeiro carneiro. E agora nós vamos chegar no segundo carneiro. E esse que você tem que prestar muita atenção, pois é aqui que terá uma grande revelação sobre o sacrifício de Yeshua. Então preste atenção nesse segundo carneiro, Ail, em hebraico.
Esse segundo carneiro ele está descrito em Shemot, Êxodo 29, capítulos... Êxodo 29, capítulo 29, versos 19 a 35. Fiquem atentos que aqui vai ter uma tipificação do sacrifício de Yeshua. Primeiro, fala que Arão e seus filhos colocavam as mãos sobre a cabeça do carneiro. Aí é igualzinho, né, aquilo que eu falei, colocava a mão na cabeça do carneiro, etc. Bem, depois o animal era sacrificado. Aí depois a Torá fala que um pouco de sangue era aplicado na orelha direita de Arão e dos seus filhos. Um pouco de sangue era aplicado no polegar da mão direita de Arão e dos seus filhos, e um pouco de sangue era aplicado no dedão, né, no polegar do dedo, no polegar do pé direito. Então, repetindo, pegava-se um pouco de sangue desse animal, deste carneiro que foi sacrificado, um pouco de sangue era colocado na orelha direita, um pouco de sangue no polegar da mão direito e um pouco de sangue no dedo do pé direito, tanto de Arão quanto seus filhos. Vejam, nós temos um sangue, olha o significado disso. A orelha está ligada à cabeça, o dedo está ligado aos braços e o dedo do pé está ligado à perna. Logo, temos que o sangue era aplicado simbolicamente na cabeça, nos braços e nas pernas, ou seja, no corpo inteiro. Esse ritual de aplicar o sangue na orelha, no polegar direito e no dedo do pé direito, isto era uma simbologia de que todo o sacerdote e seus filhos, todos eles tinham um sangue aplicado no corpo inteiro, porque a orelha está ligada à cabeça, então é o sangue, na verdade, na cabeça, o dedo está ligado aos braços e o pé está ligado à perna. E prossegue a Torá dizendo, vejam só, a Torá diz que o sangue do animal, desse carneiro, que é um cordeiro, né, mais velho, esse sangue desse carneiro, que é um cordeiro mais velho, ele era aspergido, ele era borrifado em Arão e em seus filhos. E esse sangue era borrifado, era aspergido neles e nas roupas deles, nas roupas dos sacerdotes. Para quê? Para mostrar que é através do sangue que há a limpeza, é através do sangue que há a purificação. Ou seja, os sacerdotes eles foram simbolicamente lavados pelo sangue daquele carneiro, que é um cordeiro mais velho. Então vejam, os sacerdotes eles foram lavados pelo sangue do carneiro, que é um sangue de cordeiro, porque o carneiro é o cordeiro mais velho. Repito, os sacerdotes foram lavados pelo sangue daquele carneiro. E em Yohanan Aleph, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, está escrito que o sangue de Yeshua HaMashiach nos purifica de todos os nossos pecados. Então, tal como aqueles sacerdotes foram lavados pelo sangue, Yohanan João fala que o sangue de Yeshua purifica-nos de todos os nossos pecados. E por sua vez, Guiliana, Apocalipse, capítulo 7, verso 14, diz: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse fala que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vejam, a Torá, ela fala do sangue do carneiro, que era usado para limpar, para purificar os sacerdotes. E aqui nós temos nos Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, no Novo Testamento, uma alusão do sangue de Yeshua fazendo a mesma função, que é a de purificação dos pecados e de lavagem de roupas.
E prosseguindo sobre esse segundo carneiro ainda na Torá, esse segundo carneiro, que era um cordeiro, ele era chamado de carneiro da consagração. E diz a Torá que parte dele era queimado como oferta pelo fogo. Mas também fala a Torá que parte dele, ele era uma oferta pelo fogo, e fala ainda a Torá que era uma oferta de paz, uma oferta pacífica, ou, em algumas traduções, um sacrifício pacífico, um sacrifício de paz, pacífico. Ora, sobre isso, a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica, ela diz que este sacrifício pacífico, ele se destinava a estabelecer a comunhão do homem com Elohim. Então, esse sacrifício pacífico, ele estabelece a comunhão do homem com o Eterno. Por sua vez, da mesma maneira, Efésios 2, versos 15 a 16, fala o seguinte, e fala que Yeshua foi executado para trazer shalom, paz, reconciliando o homem com Elohim. Então vejam, a enciclopédia judaica falou que esse sacrifício pacífico, ele estabelece a comunhão do homem com Elohim. O homem se aproxima de Elohim por conta desse sacrifício, deste carneiro da consagração. E Efésios 2, 15 e 16 fala que usa o mesmo princípio. Fala que Yeshua ele é executado para aproximar, para reconciliar o homem com o Eterno, trazendo shalom, trazendo paz. E sobre esse sacrifício pacífico ainda deste carneiro, o teólogo alemão Johann Heinrich Kurtz, ele explica que tal sacrifício tinha por função a integral restituição e a reabilitação da pessoa, restaurando a relação correta e a consciência do homem para com o Eterno, consciência esta que outrora tinha sido abandonada. E este teólogo alemão Kurtz, ele continua explicando que este sacrifício ele continha certo elemento de gratidão. E diz ele, pois o homem sentia que recebia certa graça, um favor imerecido. Então vejam, o teólogo alemão Kurtz ele fala que esse sacrifício desse segundo carneiro, ele levava o homem a ter uma correta consciência para com o Eterno e um espírito de gratidão porque ele recebia um favor imerecido, ele recebia uma graça. E esta mesma ideia aparece no texto de Efésios 2, versos 8 a 10, que eu traduzi do aramaico. Em português é um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa, e no aramaico diz, né, pelo seu favor, pelo favor do Eterno, pelo seu favor do Eterno, nós somos salvos por meio da emuná, da fé. Isto não vem de vocês, é presente de Elohim. Então está dizendo que nós somos salvos pela fé, pela emuná. Isto não vem de nós, é um presente de Elohim. Aí continua. A salvação, né, ela não vem de obras para que o homem não se glorie, porque nós somos sua criação, que foi criada por Yeshua HaMashiach para as boas obras, as quais Elohim preparou previamente para que andássemos nelas. Nesse texto que eu traduzi do aramaico de Efésios 2, 8 a 10, vejam, está dizendo que a salvação ela advém de um favor imerecido. E da mesma forma, aquele sacrifício pacífico daquele segundo carneiro, o teólogo alemão Kurtz, ele fala que também aquilo ali era para lembrar o homem do favor imerecido, da graça. E vejam, esse texto de Efésios, que eu traduzi do aramaico, diz que nós somos sua criação, que foi criada por Yeshua HaMashiach. Então o texto em aramaico de Efésios diz que nós fomos criados por Yeshua. Vejam, nós fomos criados por Yeshua. Então esse texto diz que Yeshua ele é o Criador de todas as coisas. Por quê? Como eu sempre digo,
Yeshua é o Criador, porque Yeshua é uma própria emanação do Eterno. Yeshua não é uma trindade e Yeshua também não é um semideus ou um subdeus. Yeshua é uma emanação do Eterno e os textos em aramaico são muito claros nesse sentido. E o capítulo 29, voltando ainda de Shemot, Êxodo 29, versos 31 a 32, fala que outra parte deste carneiro, que é um cordeiro da consagração, o peito dele, que está no verso 26, o peito deste carneiro, verso 26, ele seria, aí, verso 31, 32, ele seria cozinhado e comido por Arão e seus filhos na entrada da tenda, juntamente com um pão, que era um pão ázimo, uma matzá, conforme você lê no verso 2 deste capítulo. Então vejam, parte deste carneiro era queimado, uma parte era queimada, e a outra parte, o peito, cozinhavam e esse peito era comido pelo sacerdote Aharon e pelos seus filhos. Agora, eles comem o peito do carneiro e o verso 33 tem uma questão fundamental. O verso 33 em hebraico está escrito Verlu otam asher kupar bahen. Traduzindo, e comeram elas, com que se fez a expiação. Está aqui kupar, que é escreve da mesma forma, o mesmo radical de capar, que é capará, que é expiação. Então está dizendo que eles iriam comer aquele carneiro, aquele cordeiro, que fez o quê? Expiação. Aqui está escrito com todas as letras que o carneiro que era comido, ele fez expiação, ele fez capará. Então reparem que o primeiro novilho e o primeiro carneiro eram totalmente queimados. E somente o segundo carneiro era queimado em parte, ficando parte do seu peito, verso 26, para ser comido. Então o verso 33 do capítulo 29, o verso 33 do 29 se refere expressamente à expiação realizada por este carneiro, que é um cordeiro mais velho. Então, isto derruba o mito dos judeus tradicionais que afirmam que os carneiros e os cordeiros nunca fizeram expiação. Eles estão errados. Os carneiros e os cordeiros faziam expiação, sim. Repito, os carneiros e os cordeiros faziam expiação, sim. Por isso que Yeshua é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tanto é verdade o que eu estou falando que a Haftará desta Parashá, né? A Haftará é a porção que é lida no final de cada Parashá. A porção deste capítulo está em Ezequiel, capítulo 43, versos 18 a 27. Ezequiel 43, 18 a 27. E você lê nesse texto de Ezequiel que é uma menção de um carneiro sem defeito. E carneiro, repito, é um cordeiro mais velho. Então há uma menção de um carneiro sem defeito que fazia expiação. Está escrito, a cada dia, tem um verso que está, né, desse capítulo está escrito, a cada dia, por 7 dias, você preparará um cabrito como oferta pelo pecado. Eles também prepararão um novilho e um carneiro sem defeito do rebanho. Então aqui está falando do cabrito, do novilho e do carneiro, que todos eles eram para a expiação do pecado. Então vejam, carneiros, cordeiros fazem expiação, sim. E em Shemot 29, Êxodo 29, 38, consta que todos os dias eram oferecidos sobre o altar 2 cordeiros de um ano, um pela manhã e um no entardecer. Vejam, esses cordeiros, eles eram oferecidos sempre, 2, todo dia, um pela manhã e um no entardecer.
Por sua vez, nós sabemos que o sacrifício de Yeshua é um sacrifício perfeito e completo. No texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 9, versos 12 a 14, no aramaico, fala que o sangue de bodes e de touros era aspergido para a purificação da carne, ou seja, do corpo dos sacerdotes. Então, o texto diz que é mais eficaz ainda o sangue do Mashiach para purificar as pessoas das obras mortas para a vida. Esse texto de Hebreus 9, 12 a 14 do aramaico fala que os sacerdotes, eles recebiam uma purificação do corpo. O sangue de animais fazia uma purificação do corpo, mas o sangue do Mashiach, ele purifica o nosso interior, porque ele faz com que as nossas obras mortas se tornem obras vivas. Então é óbvio que o sangue de Yeshua, ele é muitíssimo mais precioso do que o sangue dos animais. O sangue dos animais purifica só o externo, e o sangue de Yeshua purifica o coração, purifica o interior do homem. E, por fim, para acabar, chamou Êxodo 29, 33, diz que o Eterno viria para que Israel fosse santificado por sua glória. Então vejam, chamou Êxodo 29, 33, está dizendo que Israel era santificado pela glória do Eterno. E nós, discípulos de Yeshua, nós sabemos que nós somos santificados pela glória do Mashiach. O texto de Ivrim, Hebreus 1, verso 3, do manuscrito hebraico de Münster. Se você pegar o manuscrito hebraico de Münster e traduzir, está escrito: ele, Yeshua, ele é o esplendor da sua glória. Ele, Yeshua, é o Criador de todas as coisas pelo poder de sua palavra e tem feito pelo seu poder a purificação de nossos pecados. Eis que ele se assenta em lugares altos na mão direita da Sheriná. Então, o texto aqui de Hebreus 1:3, traduzido diretamente do hebraico de Münster, do manuscrito, está dizendo que Yeshua, ele é o esplendor da glória, ele é o Criador de todas as coisas. Então, vejam, a Torá diz que a purificação, né, nós lemos na Torá, Êxodo 29, 33, a purificação se dá pela glória do Eterno. Mas Hebreus diz que a purificação se dá pela glória de Yeshua. Por quê? Diz Hebreus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, se Yeshua é o Criador de todas as coisas, Yeshua, ele é o próprio Eterno. É ele quem nos purifica, é o seu sangue que nos limpa, é o seu sangue que muda o nosso coração, é o seu sangue que nos traz a redenção, é o seu sangue que faz com que nós abandonemos as obras más e pratiquemos obras boas. É o sangue de Yeshua que faz com que aquele que está em trevas, caído, ele se levante como uma nova criatura e venha brilhar a luz. Não uma luz humana, mas uma luz que resplandece o próprio brilho, a própria glória de Yeshua, a luz do mundo, pois ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele quem faz a expiação, acaparar de nossos pecados, é quem purifica o nosso corpo, quem purifica nossa nefesh, nossa alma, quem purifica nossa ruach, o nosso espírito. Ele é o nosso Mashiach e por isso que nós bendizemos o nome de Yahweh do Eterno todos os dias, porque por Hesed, por misericórdia, o Eterno nos deu a revelação de que nós temos o Mashiach e o seu nome é Yeshua. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Yahweh Eterno, nós te agradecemos por este estudo, por esta paraxá. Muito obrigado por todas as suas revelações, pela tua bondade. Sê conosco, Pai, que nós possamos resplandecer a luz de Yeshua onde quer que estejamos. Que nossas obras sejam boas, pois nós somos os teus filhos e nós
não andamos mais nas trevas, mas nós andamos em tua maravilhosa luz. Eterno, abençoa as nossas vidas, abençoa todos os netzarinhos nazarenos, abençoa os efraimitas dispersos pelos 4 cantos do mundo, abençoa a casa de Yehudá, de Judá, abençoa, Pai, o nosso povo, abençoa os judeus, abençoa todos aqueles que querem se aproximar e servir Yeshua com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Nós te agradecemos por esta paraxá e que ela esteja escrita não em tábuas de pedras, mas que esta paraxá esteja escrita nas tábuas do nosso coração. Anar no mitpalelim b'shem Yeshua HaMashiach, nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.